por WhatsApp. Então é isso, meu nome é Isabel, sou doutoranda, né, do Edumatec, né, faço parte do Educate, que é um grupo de pesquisa, e também sou membro aqui do Hub Educate, ok? Então, a gente hoje vai trabalhar um pouquinho, vai falar um pouquinho sobre essa questão da criação de vídeo, né, e o uso da criatividade para essas atividades remotas, né, que hoje tem sido assim algo que todos os professores estão meio que precisando, né, os pais estão precisando acompanhar, os estudantes, então tem muita coisa aí para a gente conversar sobre isso. Então eu agora passo aqui minha palavra para Patrícia Barros, que aí ela é pernambucana, mas ela agora está lá no Rio Grande do Norte e ela que vai se apresentar para vocês, não é isso, Patrícia? Seja bem-vinda. Obrigada, Isabel. Boa noite, gente. Estou muito feliz de estar aqui, né? Mais uma vez aí, junto com esse estado, né? Que traz para mim um pertencimento. Estou longe, mas mata um pouquinho a saudade, dialogando com professores daí, dialogando. Isabel disse no início que nós não nos conhecíamos, nós nos conhecemos sim, Isabel, intelectualmente, com certeza. Porque quando eu fui convidada para estar aqui com vocês, dividindo esse espaço do Hub Educate, eu fiquei extremamente honrosa, muito honrosa. Eu quero agradecer a Marina Jacinto, minha amiga, né, minha companheira aí, pelo convite, pela indicação, né, por abrir um pouquinho aí as portas. Estou muito feliz. Então, analisei, dei uma olhada no projeto, fiquei encantada, porque eu nunca tinha visto um projeto voltado para essa produção. Eu, quando comecei a produzir, a gente produz um pouquinho dentro dessa esfera acadêmica, um pouquinho sem referências. Eu não sei se você entende, Isabel. E quando eu vi o projeto Hub Education, eu disse, não, vou fazer, vou para lá, vou fazer mestrado, doutorado. Eu já encontrei a minha área, então eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz e assim, agradecer a todos e vamos embora, né, para uma noite de diálogo, para a gente tentar, de forma humilde aqui, tentar solucionar, tentar ressignificar essas redes sociais e utilizá-las como uma ferramenta agora, uma ferramenta positiva, uma ferramenta na qual podemos otimizar o quanto do aluno. Gente, eu não sei como é que tá a internet, digam aí. Deu uma travadinha agora, eu não sei se foi a das duas, mas a sua deu uma travadinha para mim aqui. Mas é isso mesmo, a gente está vivendo também esse período em que a internet também está sendo muito usada, né, por estudantes, por, né, professores. Então está acontecendo aí, tem acontecido queda na internet, pessoas com problemas, que é outra coisa que a gente tem que lidar, né? Quando a gente está lidando com a tecnologia, essas coisas acontecem também. Então é preciso paciência, é preciso, né, um pouquinho de jogo de cintura nesse processo todo. É isso. Bem, eu gostaria muito, né, não fiz os meus agradecimentos iniciais, então eu queria agradecer a oportunidade, né, aos idealizadores desse projeto Hub, que é Dora Padilha e Marcos Barros, certo? E gostaria também de agradecer a minha equipe, que é Marina, Juarez, Silas, né, com a participação também de Jéssica, um grupo que se formou, toda semana um grupo se forma no Hub para apresentar esse material para vocês. Então essa live, eu estou aqui junto com Patrícia, mas tem um monte de gente por trás trabalhando nesse processo todo, né? E aí eu já aproveito minha fala, Patrícia, para a gente já iniciar a nossa conversa meio aqui, no meio da conversa a gente vai falando um pouco do que a gente faz, né? Essa questão de edição de vídeo, trabalho com Instagram, trabalho com YouTube e tudo mais. Mas aí eu já pergunto a você como foi que surgiu essa questão dos conteúdos criativos, né, na sua vida, né, no seu contexto educacional aí. Isabel, como eu falei para você no início, né? Foi um pouco de curiosidade minha e uma ideia de estratégia, porque eu sou pernambucana, o chiado não nega, né? A gente não perde nunca esse elemento.
E eu sou pernambucana e tive que vir morar aqui no Rio Grande do Norte. Então, eu já tinha feito uma carreira, já tinha uma carreira em Pernambuco e precisei me reinserir, né? Eu precisei houve um momento da minha carreira dessa reinserção no mercado de trabalho, porque aqui ninguém me conhecia, aqui as pessoas não sabiam que era Patrícia. Então, a ideia era me posicionar estrategicamente, utilizando as redes sociais, tá? Para que a minha imagem, para que o meu conteúdo, né? Porque a gente fala muito de imagem, mas o mais importante é o conteúdo. Para que o meu conteúdo fosse um conteúdo de qualidade, um conteúdo que chegasse ao aluno. Então, eu comecei assim. Eu cheguei aqui, né? No Rio Grande do Norte, nessa cidade Natal, que me abraçou lindamente. Eu sou muito grata a Natal. E comecei a produzir conteúdo. E eu digo a todo mundo, comecei a produzir. Hoje eu já tenho uma equipe, né? Hoje eu já tenho apesar de ter um conteúdo vasto, né? A gente tem uma equipe, eu já tenho uma equipe que faz essa produção. Eu também faço muita coisa, estou frente aí a essa produção desse material, mas a intenção era essa: sair de Pernambuco, vim para o Rio Grande do Norte, estou aqui em Natal e preciso me colocar, né? Reinserir no mercado de trabalho. Por isso, comecei a produzir conteúdo. Conteúdo que eu já trabalhava em Recife, já trabalhava com professor em Olinda, em escolas em Olinda, conteúdo que eu já trabalhava com os meninos, então eu já tinha esse feedback positivo e vamos produzir. Foi assim, começou tudo. É meio que está acontecendo hoje, né? O professor está tendo que se reintegrar aí num processo diferenciado, geral, né? Tecnológico, não é isso? E esse foi o processo que a tecnologia foi o que me trouxe essa questão de produzir um pouco para essas redes sociais, né? Para o Instagram, para o YouTube. Então, eu comecei a estudar para o doutorado, né? Antes disso, eu fiz, né, uma disciplina com Dora, me apaixonei por essa questão da educação híbrida. E aí, eu comecei a trabalhar muito a sala de aula invertida. E aí, daí, lendo os livros, né, da galera que estuda mesmo a sala de aula invertida, eles falavam na produção de vídeo. E aí eu comecei a buscar essa produção de vídeo e comecei a produzir meus vídeos, né? E aí uma dica para o pessoal: a gente começa muito tímido. Eu comecei sem aparecer, comecei só fazendo aquela gravação de tela, só a voz da gente, como se estivesse gravando mesmo um PowerPoint. E aí a gente vai fazendo a pesquisa com os estudantes e os estudantes vão pedindo também. E aí, a partir do pedido deles, professor, apareça, interaja. E aí eu comecei também a aparecer. Mas todo esse processo de edição de vídeo, viu, gente? Eu sou autodidata nesse processo. Eu aprendi sozinha. Somos, Isabel, somos. Eu gostaria muito de ter tido essa referência, sabe? Acadêmica, Dora, que pra gente, eu estava analisando todo o material dela, fiquei encantada. Então, eu queria muito ter tido essa forma de produzir a partir da academia. Mas eu fui tateando, sabe? Tateando, encontrando, como você diz, né? No começo a gente começa muito tímida, a gente não aparece, a gente acha que não tá fazendo certo. Aí começam os feedbacks, né? Isso. Os alunos começam a se envolver com o que você produz, com a aula produzida, a aula de vídeo. E você começa a construir a sua imagem. Então, eu comecei muito pela intenção de produzir conteúdos, para depois construir a imagem. Sim. Esse processo todo, né, de criatividade, de edição e tudo mais, envolve tudo isso. Você tem meio que seus objetivos a serem alcançados, né? No caso, o meu objetivo era trabalhar o conteúdo que eu já trabalho mais na sala de aula invertida, então era produzir os vídeos voltados para aqueles estudantes. E aí eu percebi que os vídeos tomaram proporção maior, não eram só meus estudantes que estavam assistindo
assistindo. E aí a gente vai tendo um cuidado maior. Mas a maior dica e a maior responsabilidade de fazer essa live que a gente está fazendo é também lembrar as pessoas que estão aí que cada um pode começar como a gente começou. A gente começa aprendendo junto, né? Vai numa pessoa, vai noutra, sozinha, e aí escuta o feedback das pessoas que estão participando, assistindo, e aí você vai construindo tudo isso. Claro que tem gente que tem mais dificuldade de usar a tecnologia. Não é tão simples, tem gente que tem mais facilidade. Mas, assim, é uma questão de você iniciar, de você dar o pontapé inicial, de você ver a maneira que você gosta, de você pegar o programa e gravar, de você ter esses cuidados que a gente está tendo. Se vai gravar no Instagram, que a gente falou, o celular, né, fica numa posição vertical. Se vai gravar para um YouTube, já fica no horizontal. Né? E aí a gente vai ter umas perguntinhas daqui a pouco que a galera foi fazendo antecipadamente, e essas perguntas vão levando também a essas coisas que a gente faz. É interessante que eu escutei, essa semana a gente estuda, né, no Educate, a gente faz reuniões semanais e a gente está falando justamente de criatividade. E aí na conversa, né, falamos que a criatividade ela não é só artística, ela não quer dizer somente arte, pintar, desenhar, né? Então a criatividade é tudo que a gente está tendo que fazer agora, por exemplo, rebolar, digamos assim, para fazer essas aulas remotas, né, para os estudantes. Né, a dificuldade maior que a gente está tendo aí dos professores. Como fazer, como engajar, como usar a criatividade para isso tudo. Não é? Então, como a gente iniciou, eu e Patrícia tivemos, não é, diferentes contextos, mas iniciamos meio que ali sozinhas, né? Então, a gente fez isso aqui para que vocês pudessem ver, né, perceber e conversar com a gente nesse contexto de que tudo pode ser iniciado do zero e todo mundo está sofrendo, não é só você, todo mundo está sofrendo nesse processo todo de mudança, não é? E trabalhar, por exemplo, a criatividade eu acho que dá para ser trabalhada na questão de como você vai fazer seu vídeo. Tem escola fazendo vídeo de 3 horas seguidas, 4 horas seguidas de vídeo para o estudante. Não é? Então, é difícil, complicado. Então, não dá para mesclar, não dá para fazer um vídeo e enviar para que o estudante tenha seu tempo de ver aquele vídeo, tenha a sua realidade, não é? Pessoas adoecendo no país, pessoas, não é? Um monte de problema envolvendo. Então, como a gente pode usar a criatividade se a gente quer chamar a atenção? Como usar a criatividade de uma forma que não pese para ninguém? Nem para o professor, nem para o pai, né, a mãe, os avós, nem para a criança, nem para o adolescente, nem para o adulto, que tem muito adulto fazendo curso também. Então, é mais ou menos por aí, né? Eu acho que a gente pode falar um pouquinho dessa questão de engajamento que eu comecei a puxar. Né? Eu vou falar. E hoje eu tive eu conversei com um aluno que nós temos um professor em comum. E como a Isabel estava falando da criatividade, a gente precisa também saber que a gente precisa montar, planejar a estratégia. Então, o que é que você quer atingir? Eu acredito que uma aula de 3 horas sequenciais é muito desgastante para o aluno. Eu tenho uma filha de 7 anos e essa filha ela começa às 8 horas da manhã, tem aula às 8 horas da manhã, só que ela precisa de vários intervalos. Então, eu achei perfeito da escola essa forma de colocar. Ela não tem um intervalo só, entende, Isabel? Então, os professores dão vários intervalos, porque ela é uma criança, tem 7 anos. O poder de concentração dela não é o mesmo poder que eu tenho, adulta, que você, Isabel, quem está aqui assistindo. Então, a gente precisa saber o objetivo, a gente precisa saber o público-alvo. Hoje eu estava conversando com um aluno que a gente sabe, né, que estamos em isolamento social, estamos tendo bastante entretenimento no YouTube através das lives dos cantores, né? A gente tem até aquela questão do financiamento coletivo e tal, e é bem interessante. E eu conversando com um aluno meu hoje, e ele disse que um professor fez uma live muito parecida, um pouco no formato dessa live dos cantores, né? Então ele passou quase 9 horas aí, foi bem divertido, teve música. Então assim, são 9 horas,
mas a forma como ele construiu, o formato dessa educação que foi oferecido é diferente. Então a gente precisa entender, tá? Quando eu comecei falando dessa criatividade, quando eu comecei a aguçar mais essa criatividade, foi quando eu fui contratada por uma empresa aqui, que eu chamo empresa para que vocês entendam, mas é uma família, né? É um curso que é o Cagil, lógico, né? O Cagil, ele tem uma pessoa que está à frente, que é Daniele, tá? Barbosa, e Daniele, ela é muito criativa. Então, quando eu cheguei, inclusive ela me conheceu através das minhas redes sociais. Veja o quanto é importante, né, gente? Até para as relações de trabalho. Então, ela me conheceu pelas redes sociais, pela minha produção. E quando eu comecei a trabalhar com ela é muito enérgica, sabe, Isabel? A gente diz que ela é um furacão e ela é muito criativa. Fica até a dica aqui para quem estiver, né, estudando, o estudante que estiver aí querendo conteúdo para a área de linguagem, o ID deles, eu acho que está aparecendo aqui, ó, é Cagil Lógico. Então, tem muita produção lá, muita produção que é compartilhada, é produção do professor, é produção de Dani. Então ela me estimulou muito. Eu já tinha esse lado criativo e ela trouxe para mim um estímulo a mais de ferramentas, porque enquanto empresa, né, você sabe que eles têm um investimento maior. E pronto, acho que há 2 anos eu comecei a fazer essa produção desse conteúdo criativo. Sempre pensando no que você colocou, Isabel, sempre pensando qual é o objetivo daquele conteúdo, qual é o público-alvo. É uma criança de 7 anos, é um adolescente, é um pré-universitário, então a gente precisa, para que a gente mantenha esse engajamento, como você havia dito, para que a gente mantenha esse engajamento do nosso público, a gente precisa saber quais são as características desse público. Todo mundo gosta muito, por exemplo, lá no meu Insta, quando eu coloco memes. Então eu tenho os memes, né? Eu tenho os memes, por exemplo, do Barroco. Eu acordei hoje, eu sou professora de literatura, tá, gente? Eita, eu nem me apresentei. É tão boa a conversa que passa. Meu nome é Patrícia Barros, eu sou professora de literatura. Então, eu utilizo, né, como matéria-prima essa literatura para a produção de conteúdo também, não apenas, também. Aí eu coloco meme, hoje eu amanheci meia barroca, não sei se quero ir para o céu ou se eu vou queimar hoje no inferno. Então, bota aquele negócio caliente, sedutor, eles adoram. Então, a gente precisa se aproximar dessa linguagem do público, né, ao qual nós estamos produzindo. Isso, né, eles colocaram aqui a Beyoncé do Sertão. Eu vi agora. Porque eles me conhecem como a Beyoncé do Sertão. Então, tem uma ideia aí por trás. É a literatura como você nunca viu. E ninguém mais do que o próprio professor para conhecer o seu trabalho. Nós somos dotados de um capital intelectual imenso. E a gente só precisa de algumas estratégias para utilizá-lo de forma coletiva, participativa e fazer com que isso mude, né? Fazer com que isso contribua na vida do estudante. Isso. É mais ou menos por aí. É isso. Silas complementando aqui a importância da adequação da linguagem, como a gente falou, né? Depende do seu público, depende, né, da rede que você vai estar colocando aí esse material, né? A gente está falando muito aqui de redes sociais, né, do Instagram, do YouTube e tudo mais, mas também temos as redes das escolas, né, que hoje em dia está acontecendo aí os vídeos, tanto ao vivo quanto nessa parte remota, nas escolas. E a gente sabe que as escolas, cada uma, né, que são as escolas particulares, né, a gente sabe que nós não temos ainda na rede pública, né, principalmente nas federais, um início de aula, porque a gente tem um contexto diferenciado do estudante, né, então nas particulares meio que começou e cada um tem seu contexto. Então é como a gente estava conversando. Depende do estudante, depende da turma, depende da escola, né? Então você tem que usar a linguagem. E nisso tudo entra a criatividade, né? Sem essa preocupação tão grande, né? Quando a gente fala em edição, colocar um início, um final no seu vídeo, isso é quando é um vídeo mais gravado, que você vai deixar lá
no YouTube, por exemplo, ou mesmo no Google Classroom, ou mesmo em alguma rede da escola, e aí você tem que ter esse cuidado de fazer algo mais elaborado. Mas aqui, ó, nós estamos numa live, nós estamos fazendo conteúdo às vezes para o Instagram, não precisa, né, de tudo isso, dessa elaboração toda. O que a gente pede é que vocês tentem ver o seu estudante, tentem ver como você pode engajar ele de uma maneira mais leve, né? A realidade das aulas, no caso online, ou mesmo tecnológico, ou mesmo essas que a gente estamos passando agora nessa pandemia, é um contexto completamente diferente de você estar na escola. Por isso que que fazer essas 3 horas, né, Patrícia? Porque são 3 horas sem parar, por exemplo, diferente do que a sua filha está vivendo, que tem umas pausas, né? Mas tem que ser programado para uma vida, para uma situação de vida diferenciada. Nós estamos num contexto diferente no país, né? Com a pandemia, não só no país, no mundo. Nós estamos num contexto diferenciado dentro de casa. Pai e mãe trabalhando dentro de casa com o filho que vai assistir a aula. Então, tem que se pensar, tem que se começar a pensar as escolas, os professores, né, nesse contexto todo. Né? E não você jogar a escola, principalmente, jogar 3 horas para aprender o aluno naquele horário e não perceber que ali tem um contexto diferenciado. Eu acho que é uma das coisas que mais está chamando a atenção da gente é isso. Ter esse cuidado, esse olhar humano também para o outro, não é? Porque não é todo mundo que está na mesma situação, né? Vamos dizer, eu não tenho ninguém que está passando por um momento crítico da Covid-19, mas tem outra parcela que está passando. Então, essas pessoas elas não estão com o mesmo psicológico que outras que estão mais, né, tranquilas. Tudo isso tem que ser pensado. Tudo isso tem que ser observado para fazer vídeo, para fazer aula, para colocar. Tudo. A gente precisa respeitar, a gente não pode negligenciar o processo educativo, entende, Isabel? A gente também não pode negligenciar, por exemplo, que nem todo aluno tem acesso à internet. Então, por que eu faço o vídeo e deixo lá a live salva? Porque às vezes o aluno precisa ir na casa da avó, porque é na casa da avó ou na casa da tia que ela tem acesso à internet, sabe? Então, assim, a gente precisa ter respeito a esse processo do aluno. Eu gosto muito de colocar as coisas, o conteúdo no feed, porque fica registrado para quando ele puder. Então, eu acho que esse pensamento, ter essa consciência, ter essa sensibilidade dentro desse processo educativo é perfeito. Tem até uma pessoa que está perguntando, a Alicia colocou aqui, Patrícia, a live vai ficar salva? Vai ficar salva. Né? Tudo que e vai para o Hub Educat lá no YouTube, a gente sempre está colocando as lives lá, tá, gente? Tem outras lives. Então, tá tudo lá e também com Patrícia. Eu acho que Patrícia vai colocar também, não é, Patrícia? Colocarei também, com certeza. Isso é importante, Isabel, colocar, sabe, planejar dessa forma, atender, democratizar mesmo, porque quando a gente começa, pelo menos quando eu comecei a produção de conteúdos, a gente começa um pouquinho temerosa, a gente não sabe se vai dar certo, a gente começa fazendo conteúdo para o aluno, tá? Mas a sua imagem vai agregada, a sua imagem está junto daquele produto. Então você precisa entender que você tem responsabilidade ao fazer. Né? Então você precisa ter sensibilidade para democratizar de verdade. Não é apenas uma autopromoção, não é apenas, tem que democratizar de verdade. Isso é importante. Eu acho que não precisa nem falar, né? Porque todo professor, ele levanta essa bandeira e eu estou vivendo um momento muito feliz, né? Apesar do isolamento social, contra, né, a pulverização desse Covid-19, apesar de todo esse contexto todo, mas eu estou vendo os professores engajados, sabe, Isabel? Democratizando, aquele professor que tinha uma forma-chave que ele deixava apenas para aquele aluno dele, que era um aluno talvez pagante ou não, né, da rede pública ou privada, e agora ele está dividindo. Ele está num momento de coletividade. Isso é muito importante, isso é muito bonito de se assistir, né, dentro da história da educação. E vocês, né, que trazem o Hub Educat, vem só para concretizar toda essa fala e toda essa experiência, né?
Essa nossa iniciativa justamente vem de antes, né? A gente já pensava, né? Dora já tinha falado do Hub Educate, inclusive nós tivemos o lançamento antes de começar esse isolamento, foi em março, mas a gente não pensava que ia passar por esse processo, então a gente teve que reorganizar, porque a gente pensava mais no atendimento presencial também, né? E aí a gente reorganizou para trazer esse material para todos os professores, pais, estudantes, né, que pudessem acompanhar e saber como é que está e como fazer nesse processo educacional que a gente está passando. E como você falou, eu acho que vale muito a pena a gente chamar a atenção aqui e parabenizar o esforço de todos os professores de rede pública, de rede privada, né, de todas as redes. Nós estamos trabalhando muito, nós não estamos parados, nós estamos estudando, pesquisando, fazendo aula, apanhando, inclusive, porque, como eu disse, tem gente que está aprendendo a usar a tecnologia, não é todo mundo que tem, não é? Digamos assim, um manejo com essas ferramentas. Então, assim, eu quero abrir esse parênteses para deixar esse desabafo, assim, que o professor e a professora hoje em dia está sofrendo mais que o normal e trabalhando mais que o normal. A gente não tem parado de produzir, de fazer, de criar, né? Então a gente está tentando aqui ajudar, dar dicas, mas não é? A gente sabe o quanto esse pessoal está trabalhando e está batalhando lá fora. E os pais também, né? Foi colocado aqui pela colega Denise, que os pais estão acompanhando os filhos em casa, então a gente tem que pensar nesse pai, nessa mãe que também está ocupado, está precisando acompanhar esse filho, né? Essa filha que está ali nesse processo todo. É tudo isso que a gente tem que englobar, como a gente estava falando agora há pouco, né? E essa questão entra também, já que eu falei nos professores, entra um pouco nessa questão da responsabilidade social, não é, Patrícia? Que a gente também colocou como um ponto aqui. Você pode falar um pouco mais também a questão de fake news, que responsabilidade que nós estamos nas mãos também, né? Exatamente. Então, como eu antecipei, né, como eu disse anteriormente, essa produção desse conteúdo leva junto todo um fundamento filosófico, né, que vem com um profissional, né? Então, assim, eu tenho meus ideais, então eu penso muito nessa ideia de democratizar ao máximo possível. Eu quero que o aluno de Natal, de Recife e de todo o Brasil tenha acesso a esse conteúdo. Então, é muito importante que a gente tenha essa responsabilidade em pesquisar, de pesquisa mesmo, né? Para a gente tomar cuidado com fake news, com informações que a gente dá um Google e aparece tão rápido, né, na nossa tela, na palma da nossa mão, e muitas vezes a gente não tem como filtrar aquilo, tá? Então é muito importante que você, que esteja estudante, ou até o professor mesmo, em busca de conteúdo, de conhecimento, que você saiba a fonte, né? Que você tenha uma fonte, que seja uma fonte responsável na hora de produzir aquele conteúdo, para ter cuidado com essas fake news. Então, eu já me deparei, porque a gente faz muita pesquisa, né, Isabel? A gente faz muita pesquisa, então eu já me deparei, assim, com informações que eu disse, gente, não é isso, não é assim, a gente aprende também, tá? Porque a gente não sabe de tudo. Senão, eu lembro que não era. Na minha pesquisa, a informação não era essa. Então, você tem essa responsabilidade de filtrar para passar para o seu aluno. Então, assim, nós somos mediadores, né? Então, a gente precisa ter responsabilidade. Outra coisa muito importante, Isabel, que eu não vejo nas redes sociais, é você referenciar quem produziu aquele material. Então, é importante, gente, vou fazer um print, que agora tudo é print, né, Isabel? Vou fazer um print de algo bem legal que Patrícia postou nas redes sociais dela, né? Vou fazer um print. Você precisa referenciar aquele capital intelectual. Aquilo foi um produto de pesquisa daquele professor, daquele profissional, daquele pesquisador, né? Então a gente precisa ter cuidado com fake news. A gente precisa referenciar. É uma forma de respeitar, né? Aquele produto produzido pelo professor. É tão legal quando a gente recebe elogios do que a gente faz, do que a gente produz. Então vamos também, né? De forma empática,
vamos também continuar, é importante isso, né? Com então, a gente tem que certeza. ter esse cuidado dentro das redes. Então, não pode ser apenas um print, tem que ser um print, você é professor. Tem que ser um print, mas precisa ser um print que vem como referência, né? Quantos trabalhos acadêmicos que a gente já fez e o professor já olhou para a gente, sim, cadê a referência? Quem falou? Cadê o referencial teórico? Então, por que a gente não faz isso também? Porque a gente não estende dessa forma para as redes sociais. Então, esse cuidado. E eu percebo, Isabel, que quando a gente referencia, porque eu também faço isso, eu divido, a gente faz eu tenho um grupo aqui em Natal com algumas professoras que nós estimulamos o trabalho da outra. Então, a gente faz sempre esse espaço aqui de lives e eu sempre divulgo material que é da professora Deise Moura, que é da professora Séfora Cavalcante, a professora Neide, né? Eu trabalho com uma mulher, Isabel, me permita falar, que é 6 vezes nota 1000 no Enem. Então, é uma diva da redação, do design textual, ela é incrível. E a gente bebe muito dessa fonte. Eu preciso referenciar toda a pesquisa dessa mulher, eu preciso dar a ela, entende? Enfim, é muito importante que a gente tenha esse olhar responsável. E eu percebo, como eu estava falando, e eu percebo, Isabel, que quando a gente se coloca de forma colaborativa, quando a gente referencia, isso dá engajamento, porque o aluno olha o teu perfil e o aluno percebe, esse perfil passa credibilidade. Tem uma fonte, é referenciado. Então, o professor também tem que perceber esses fatores que agregam muito na hora de engajar. É como a Arlene colocou aí, né? Uma educação digital, né? A gente tem que educar também. Educar. Né? E educamos justamente mostrando, né, como se fazer, como se deve, como é o correto a se fazer, né? Nessa questão toda de referenciar, também é outra dica que a gente dá, quando você está preparando seu material, seu vídeo, né? Essa referência de ter outros sites, de ter outras pessoas que fazem trabalhos legais, de você indicar. Porque para você fazer uma aula remota, não é necessário você ter que gravar tudo sozinho. Você pode fazer boas indicações. Né? E essas boas indicações vão fazer com que o seu estudante procure conteúdos, né, seguros, de fontes seguras. E isso vai de encontro, né, com tudo isso que a gente está falando, a responsabilidade social, as indicações. A trabalhar com o estudante, tem isso aqui que é legal, tem isso aqui que é positivo. Ele vai nas fontes reais, nas fontes, né, onde deve ir, ele começa a perceber a diferença também das coisas que não são tão legais. Então, é um papel nosso também indicar o trabalho do colega, indicar, né, por essa questão de educação digital e indicar trabalhos que você sabe que são fontes, né, legais e seguras. Então, eu acho que isso também faz parte do contexto do material. Quando a gente trabalha com a sala de aula invertida, por exemplo, a gente manda um monte de material diversificado para o estudante, manda vídeo, podcast, manda material impresso. Então, a gente tem que dar um leque para o estudante dentro das suas, né, possibilidades aí, das suas escolhas de aprendizagem, né, para que ele pegue esse material e utilize. Se você for fazendo isso, né, você não para mais na vida. Então, Então, você faz um vídeo, você indica outro, você faz um material, você manda o material que já tem pronto, manda esse material. Então, você faz um leque de coisas, manda para esse estudante para que ele possa ir nas fontes e estudar aquele material ali. Então, não é só você que tem que produzir tudo, né? Indicar também é muito bom. Fortalecer, reconhecer o amigo, o colega, o material que é produzido, não é? E aprender a produzir. Eu aprendi tanto a produzir com outras pessoas. Eu ensino tanto outras pessoas a produzirem da mesma forma. Então, quem é que ganha? Somos todos nós. É a educação. E isso é muito importante. No Instagram, por exemplo, tem uma setinha, não é? Que você pode pegar aqui ela embaixo. Postagens, nos stories. Você pega essa setinha aí e coloca ela para você postar no seu story, mas ali está indo embaixo a fonte.
E aí você está automaticamente indicando, você não está fazendo um print, você está pegando lá o que a professora, ou que o site, ou que o Instagram tem, que você achou legal, né, até mesmo um meme, e aí você vai ali naquela setinha, coloca no seu history e ali já vai embaixo a fonte de onde foi tirado esse processo todo, né? Eu acho que isso aí é muito válido, é muito importante da gente saber também. Deixa eu ver o que mais nós temos aqui. Tem algumas perguntas. E deixar, viu, Isabel? Vou falando, a gente passa a noite todinha aqui. Tem umas perguntas aqui antecipadas, tem outras coisas que vão aparecendo aqui também na tela pra gente, mas tem umas perguntas que a gente vai debater agora, que eu pedi ao pessoal para participar antecipadamente lá. Isso tudo engaja, viu, pessoal? Nas redes sociais a gente tem que movimentar a rede, né, Patrícia? Então, é verdade. A gente tem que colocar sempre, se você quer sua rede movimentada, tem que estar sempre postando, não é? Sempre colocando coisas no feed, nos stories. No YouTube tem que ter semanalmente, não é? Alguma postagem, algum vídeo, não é? Então tem que movimentar. E aí eu vou começar aqui nas perguntas. A primeira pergunta é de uma Patrícia também. Eita, minha xará. Uma xará sua. Ela faz a seguinte pergunta: no caso de edição de vídeo, que dicas vocês dão para quem está começando agora? Então, assim, é aquilo meu que eu falei, né? Meu que eu falei no início. A edição de vídeo, ela é mais apropriada para vídeo de YouTube ou vídeo nos canais das escolas e tudo mais. Então, a edição, a gente também já teve aqui no Hub, procura aí no Instagram do Hub, tem as dicas de programas gratuitos ou pagos que você vai poder fazer a edição. E todos esses programas, eles são meio que iguais. Então, ele vai ter a tesourinha para você cortar algo que não ficou legal, né? Ele vai ter música para você colocar no início, e aí você coloca uma foto de um slide mesmo que você fez com o título, coloca lá. Então, assim, ele tem ferramentas bem simples que você vai colocando e que, de início, você pode até fazer uma gravação inteira sem precisar de nenhum outro programa que não seja digamos assim, um daqueles que grava a tela, um gravador de tela. Então, se você fizer... Eu posso até indicar um gravador de tela, o OBS. A gente está utilizando muito o OBS aqui. Olha aí. Muitos professores têm me falado muito sobre esse OBS, inclusive eu utilizo esse OBS. É uma dessas opções de gravação de tela, porque eu não sei se você tem essa necessidade, Isabel. Eu gosto muito de ministrar a aula com um slide, né, que é o PowerPoint que nós trabalhamos, né, referenciando principalmente literatura, que trabalha essa linguagem artística, que traz pinturas para analisar. Então, eu preciso desse recurso. E o OBS, ele faz a captura da tela no teu computador. Perfeito. E ele é gratuito? Gratuito. Só gosto das coisas pagas. Eu só gosto de graça. Paga, eu não tenho condições ainda, Isabel. Tem algum programa que seja leve? Ele é leve, Patrícia? Ele é leve. Programa leve. Pronto, aí Ele o OBS, né, que a Line também está confirmando aí, é muito bom. Grava a tela. E se você fizer uma gravação de tela, né, Patrícia, você nem precisa editar. Você faz os seus slides normais, coloca na tela para apresentação, grava com esse gravador de tela e aí você já faz tudo nele. Ele já é basicamente a edição completa. Tá nada mais. Então tem a edição que é assim e tem a edição mais complexa, que aí se você souber usar, quiser aprender, a gente vai ter uma formação sobre a edição de vídeo, tá? Em breve no Hub Educate. Mas assim, se você quer aprender ferramentas mais complexas, aí você vai colocar um início, uma musicazinha de início, né, para ter aquilo ali como chave. Todo mundo ouvir já sabe. Isso é um vídeo do Hub, isso é um vídeo de Patrícia. Então tem coisas que você faz já com o tempo. De início seria isso. Eu acho que o gravador de tela seria o ideal para você nem precisar fazer uma edição pesada. Eu acho que é uma das dicas. Funciona muito. Para mim funciona demais. A gente tem algumas outras indicações aqui. Nimbus Screenshot e o iPhone, né, que grava a tela. Justamente. Essa possibilidade de gravar a tela. Isso. O Hernandes e Poliana, todos os dois aí também fazem parte do Hub Educate. O Hub está em peso.
Que saudade eu estou, Isabel. Que saudade eu estou de Caruaru, de Garanhuns, Gravatá. Porque eu estou aqui, eu moro aqui em Natal, mas eu sempre viajo, todo mês eu estou aí em Recife. Agora em isolamento, ai, que saudade. Eu vou também todo mês em Caruaru, de 15 em 15 dias, mas meus pais estando lá, eu não estou indo, porque aí eu prefiro protegê-los, né? Tem que ser. Com certeza. E a próxima pergunta. Como vencer o desafio dos agentes dispersores da atenção, né? No momento, no caso, ela fala das redes sociais. Eu acredito que está falando mais nessa questão do ensino mesmo, que a gente está passando aí remoto. Como fazer com esses dispersores, assim? Eu tenho uma dica, que inclusive muito do que a gente descobre, muito do que a gente sabe é um conhecimento compartilhado, né? Então é uma dica de uma aluna, tá? Que ela disse: professora, eu tinha um problema muito sério com o Instagram. Eu era viciada no Instagram. Então o que é que eu fiz? Eu fiz um outro perfil só de estudante. Proporciona ter contato, referências com material, né, para o meu estudo. Então eu achei isso ótimo. E ela disse, sabe, aquela história de estar mexendo no Instagram, eu mexo. Toda vez que eu mexo eu tenho um tema de redação ali passando, uma informação, Revolução Francesa, um historiador. Então e eu sempre indico isso para outros alunos, sempre aconselho outros alunos. Ela ressignificou, né, esse espaço. Então ela deixou de seguir aquele algoritmo que tirava a distração dela e começou a seguir um outro algoritmo dentro das redes sociais. Eu achei isso muito bacana. Bem interessante. Eu acho também que, se for para o lado do estudante também, outra coisa que a gente pode fazer é trazer as redes sociais para dentro do momento da aula também, né? Nesse momento, né? Não é? Esse estudante está em casa, ele tem internet. Então a gente pode trazer esse material para que o estudante participe com as redes sociais, como o Instagram, como o WhatsApp, né? Como modelos aí de você poder utilizar interagindo. Então, use aí no próprio momento da aula lá, do vídeo que você postar, você pedir ao aluno que ele use o celular para procurar uma palavrinha. Então, o estudante ele vai ver que o celular, que a rede social, ela pode ser usada também para ser questão de pesquisa, para questão de estudo, e ele vai usar aquilo que ele está com vontade de usar. Ele está com vontade de usar o celular, então coloca o celular para ele usar com a interação do estudo. Eu acho que também... E que passa do professor, né, Isabel? Produzir essa experiência. Eu lembro que o ano passado eu fiz uma aula sobre vanguardas europeias. E eu não me lembro, eu posso deixar depois disponível no meu Insta. Eu me lembro que tem um vídeo no YouTube que é um vídeo de uma experiência em 360 graus. Então, você entra no universo da pintura, daquele expressionista, e você mexendo o celular, gente, você tem a experiência de 360 graus. Então, os alunos não sabiam, né? É importante que essa conexão, essa nova forma de enxergar, de ressignificar mesmo o material que nós produzimos, parta também do professor, né? Enquanto pesquisadores, a gente tem acesso a isso. Eu trabalho com uma professora maravilhosa chamada Rayara Lira. E ela é a voz, porque ela é bem jovem. Então, ela traz essas ideias. Nós somos também, viu, Isabel? Nós somos também. Esse meio aí. Eu também acho. Esse pressuposto aí, vamos esclarecer. Isso. E ela é bem jovem, ela tem esse discurso do aluno e ela traz muito as redes sociais. Então, as nossas aulas têm memes de literatura, é muito interessante, e o aluno passa a perceber que a partir que as redes sociais, que há um diálogo entre a sala de aula, esse conhecimento acadêmico, né, que muitas vezes é mais engessado, é muito metódico, que a gente pode também ressignificar, modificar, né?
Justamente. Não dá para fugir mais dessas coisas, dessas ferramentas, né? Não dá para fugir, não dá para ver elas como a parte do processo. Elas estão lá inseridas, então você tem que meio que adaptar um pouco. Eu acho que essa é a nossa dica, né, para essa perguntinha aqui. O pessoal aí pedindo para a gente depois fazer a interação sobre sala de aula invertida, a gente depois pode pensar nisso, né, Patrícia? A gente vai pensar, o Rodrigo pensa em utilizar certos temas, assim como sala de aula invertida, educação híbrida, para a gente ir trabalhando aos poucos. Vão aguardando e vão seguindo as nossas redes todas. As nossas redes sociais. Antes de continuar, eu vou dar a dica aqui do Movavi, que o pessoal falou, acho que umas 3 pessoas falaram. É o que eu uso. Eu chamo de Movavi, tá, pessoal? O pessoal colocou aqui nos comentários. Como professora de inglês, a gente costuma levar tudo para o inglês, do move, do movement. E aí eu chamo Movavi, mas é M-O-V-A-V-I. Ele faz a gravação de tela também, um só produto é pago, mas ele faz gravação de tela, edição, bota música, corte, ele é completíssimo, ele faz podcast também. Então é uma opção, mas ela é bem mais, né? E não é cara, mas tá lá nas dicas, vocês procurem aí, que esse tá lá nas dicas, tá bom? E outra pessoa perguntou, antes de continuar, se o que você indicou, se ele faz edição também, ou se ele só grava a tela. Só grava, não faz edição. Só grava a tela. Isso, vamos continuando. Então, esse Movavi, ele grava... Até agora, Isabel, Desculpa interromper. Até agora, porque assim, é uma ferramenta complexa, né? Eu uso muito, acho que há uns 10 meses, mais ou menos, e uso muito, mas assim, a gente sempre, toda vez que eu abro, a gente descobre uma ferramenta diferente. Então, olha aí, passar uma informação, a gente sempre descobre. Faz edição sim. Faz edição sim. Era isso que eu não utilizo para edição. Quando eu começo a aula, quando engatilha, eu começo a aula, que eu só respiro quando eu termino. Então, assim, como eu não preciso fazer essa edição, descobriram, né? Que bom. Ainda bem que eu coloquei, que eu pontuei isso. Boa. Vamos para a próxima pergunta aqui. Um vídeo para prender a atenção do jovem deve ter quanto tempo? É uma questão que a gente também falou um pouquinho dessas 3 horas, por exemplo, né? Você vê uma live como essa, o próprio Instagram coloca o limite de 1 hora, né? Então, assim, é cansativo, né? Principalmente como a gente falou, dependendo do objetivo, do público, é muito cansativo você passar de 1 hora, gente. Vamos lembrar que a aula, ela normalmente é 45 minutos, 50, no máximo 1 hora, né? Uma aula. Então, você imagine nesse contexto diferenciado, como a gente falou, é um contexto diferente, não é a mesma coisa de uma aula presencial. Então, um vídeo, né? Eu normalmente, os que eu faço para o canal do YouTube do meu processo, Isabel Pauline também, vamos colocar também, né? Fazer a merchan aí. Então, no YouTube são aulas de inglês, dicas de gramática para inglês. Então, lá eu coloco o máximo de 10 minutos, o máximo. Eu não gosto de passar muito desse tempo, às vezes passa, mas porque eu quero que o vídeo seja apenas uma das alternativas do estudante, para ele ir lá pesquisar, assistir, né, mas que ele vai utilizar outros meios. Então, se eu faço um vídeo de 1 hora, não vai conseguir olhar. Aí todas as outras perguntas vão por água abaixo, porque aí não vai ter quem não se despece com a rede social, não vai ter quem, né, não queira parar, não vai ter quem, né, começa a jogar as coisas dentro de casa. A gente tem tido uns casos aí bem legais, né, são reais, mas a gente às vezes ri, mas são casos... Foram os áudios, Isabel, que você recebeu também, foi? Né? Recebi também. Espero todo mundo. Então, assim, tenham esse cuidado. O vídeo é apenas uma ferramenta, ela não é tudo. Então, ela é uma ferramenta, não passem, não é, o tempo, não extrapolem muito tempo